Será o filme mais assustador do ano? Será que tem alguma história por trás de tantas cenas de efeitos de destruição que foram elaborados por filme? E será que você precisa assistir o primeiro para entender? Pois bem, descubram todas essas dúvidas aqui, sem spoilers, na nossa análise de Terrifier 2. Aqui comigo, Luiz, do Monstros e Aventuras. E já respondendo a primeira pergunta, o filme ele é completo por si só, como foram todos os outros filmes do Terrifier. Pois sim, teve mais de um filme, só que os outros eram curtas-metragens, sendo que o chamado primeiro, que tem realmente o nome de Terrifier, na verdade é o primeiro longa que é estrelado pelo Art, o palhaço que já fez aparição em outras curtas-metragens do mesmo diretor. E que aqui ele está perseguindo duas crianças, mais precisamente dois adolescentes, que estão tentando superar o trauma de terem perdido o pai, e existe um certo estranhamento, mais precisamente um desejo misterioso do palhaço assassino de pegar e capturar essas duas crianças. E nós temos aquilo que é bem interessante, que ao longo do filme vamos tendo pequenas pistas de qual é realmente essa natureza sobrenatural do palhaço, ao mesmo tempo que ele vai deixando um grande rastro de carnificina no processo. Pois bem, o filme 1, ele acaba sendo colocado em pequenos pedaços aqui o que aconteceu, já que é falado de uma grande massacre que aconteceu alguns anos atrás e que supostamente o palhaço teria morrido, porém voltado de alguma forma, sendo que basicamente quase toda a história do primeiro filme ela já está inclusa aqui dentro nesses momentos de comentários onde os personagens vão falando, já que o primeiro filme, como eu disse, é praticamente quase uma desculpa só para exibir os efeitos especiais práticos. Isto é, basicamente a gente não tem quase computação gráfica na história, sendo tudo feito realmente com manequins e maquiagem. Outro ponto importante também é o que exatamente é Terrifier? Será um filme muito pesado? Pois bem, sim, ele é meio pesado e a questão de história também, ela acaba sendo, apesar de bem leve, isto é, tem pouca história, mas ela tem algum papel dentro do filme pelo fato de que ele faz parte de duas linhas estéticas importantes na história do cinema e que surgem nos anos 80. Tanto que o próprio filme, ele usa ângulos, formas de contar história, certos clichês narrativos, certas ideias e conceitos e mesmo certas escolhas de trilha sonora e de certos efeitos de letreiro tirados diretamente dos anos 80. Não sentido de simplesmente homenagear, mas mostrando que é justamente dessas duas linhas, que é o slasher e o splatterpunk. Explicando um pouco, o slasher é aquela linha bem famosa dos assassinos, de perseguição, só que eles fogem do filme normal de suspense policial, de você ter que descobrir quem é o assassino, simplesmente correr dele, pois nos filmes de slasher, eles têm, digamos, características estéticas únicas e o ênfase muitas vezes no horror causado e no terror causado pela perseguição intensa e pelas mortes extremamente bizarras que vão sendo ocasionadas pelo assassino, gerando um pouco aquela sensação que a gente tem na montanha-russa de sempre estar à beira da morte, mas a gente sempre tem a nossa segurança em frente da poltrona. Inclusive dentro desses filmes que se desenvolve a figura da famosa Final Girl, isto é, a garota mais corajosa e inteligente que acaba sobrevivendo ao massacre justamente por esses atributos que ela possui. E aqui nessa história, sim, nós temos um assassino bem diferente e nós temos sim uma Final Girl, porém eles conseguem inovar dentro desse gênero que foi ressuscitado recentemente. Primeiramente, quando tivemos a primeira filme da franquia Pânico, que era basicamente quase um filme metalinguístico falando sobre slashers, que trouxe isso, e posteriormente nós tivemos uma série de remakes de outros slashers. Mesmo o Fred Krueger ganhou remake há uns tempos atrás, estamos na hora do Halloween, Jason tá prestes a ganhar seriado, né? Então temos esse revival de slashers, porém, filme novo, realmente trazendo um novo personagem, tá um pouco difícil de surgir. Então ele já dá um pouco de ares de renovada nisso.
nessa parte. Então quem gosta de slashers só que daquelas linhas mais violentas, vai curtir o Arte o Palhaço. Inclusive, uma das inovações é que ele tem uma parceira que algumas pessoas podem pensar, é tipo uma arlequina. Na verdade, ela é muito mais uma espécie de demônio guardião do Arte, quase como se fosse um espírito maligno que ajuda a proteger ele e dá os poderes sobrenaturais. E uma coisa interessante do filme é o seguinte, muitas obras de terror acabam se perdendo, fazendo com que os poderes surjam do nada, mas aqui dá pra entender que as habilidades dele estão levemente acima do humano, digamos assim, de percepção, resistência, força, velocidade, né? Inclusive a nossa capacidade natural de tentar imitar vozes, etc. E esse espírito maligno ajuda nisso. Então, mesmo as habilidades novas que surgem, elas fazem um certo sentido dentro desse contexto. E você pouco a pouco vai entendendo as suspeitas do que pode acontecer. Eu, inclusive, assim, não existe a explicação exatamente do que são. Porém, na minha opinião, parecem sem dar spoilers, já que como eu disse, isso não é revelado, parecem que são dois demônios que fugiram do inferno e tentando possuir corpos humanos. Um que já conseguiu possuir o Arte, o Palhaço, e o outro tentando um novo corpo para possuir. Prosseguindo na história, já a Final Girl, que ela é uma adolescente também, com uma pinta de filme realmente dos anos 80, né? Tem uma coisa bem legal que a armadura que ela usa do pôster, de uma espécie de anjo guerreiro vingador, ela vai sendo construída ao longo da trama com a justificativa relacionada com Halloween, né? E quando ela finalmente aparece, gente do céu, é um brilhantismo estético ótimo, especialmente quando temos um vislumbre visual que é ela sendo perseguida dentro de um labirinto, construído todo com temática de palhaços macabros. Uma das melhores cenas do filme. E isso é uma coisa interessante, porque o filme ele vai alternando entre as cenas de extrema tensão, quando você não sabe quando o Arte vai atacar, inclusive quando ele aparece, gente, o ator que faz o Arte, ele é genial, porque ele não emite nenhuma palavra, mas ele consegue comunicar as emoções e pensamentos dele perfeitamente através apenas da mímica, da postura corporal, e você sente aquela tensão do tipo que ele vai atacar a qualquer momento e só está brincando com você. Aquela coisa quase como se ele se alimentasse do horror que ele provoca progressivamente nas suas vítimas. E, é claro, alternando isso com as carnificinas, a destruição em massa que ele acaba provocando. E, é claro, temos alguns limites dessa questão desse processo de construção do roteiro, já que, como eu disse, é dado uns pontos do que pode ser, do que está acontecendo, as relações disso com trauma familiar também. Só que a coisa é muito mais um esboço no final do que pode ser as coisas, do que exatamente uma coisa bem precisa. Porém, vamos na segunda parte dessa questão da linhagem do qual vem o Terrifier, porque ele também é de um outro gênero chamado Splatterpunk, que com frequência se junta com Slasher. E o que significa isso? Splatter significa o respingo de uma substância viscosa, sendo utilizado, por exemplo, para respingo de sangue. Punk justamente relacionado com a questão de contracultura. E quando esse movimento surge nos anos 80, é justamente numa provocação, numa revolta em relação até como era produzido horror até o momento, que era considerado um terror muito limpo por alguns, e a ideia era mostrar uma coisa mais visceral, mais direta, com o objetivo de mostrar meio que o caos que existe na sociedade e em nossas mentes. É claro, quando isso é bem trabalhado, isso é realmente mostrado, sendo que uma das obras-primas dessa linha é justamente o Hellraiser, do Clive Barker, que também fez outras obras ligadas a isso, não apenas a franquia Hellraiser, né? Além de outras obras e slashers que acabaram adotando um pouco essa estética. E essa questão de você usar isso como uma metáfora e uma forma de você sacudir você para a questão de problemas e caos sociais acabaram sendo utilizados no filme. Não numa trama super profunda com uma grande crítica social, mas uma cutucada leve que vai sendo feita ao longo do filme, onde temos a questão do caos familiar que vai crescendo cada vez mais dentro da família. Mesmo as crianças dão uma impressão que elas são um pouco largadas, nunca tiveram uma terapia, coisa do tipo mais profunda. Melhor,
até tiveram, mas a impressão que dá é que foi trocado logo por uma cacetada de remédios para eles tomarem, ao invés de ser uma coisa mais contínua, já que nós não vimos inclusive nenhuma consulta médica para eles refazerem as doses do remédio, por exemplo, ao longo da história. E a questão do caos social como um todo, onde vemos várias vezes dando umas cutucadas na questão de como esses crimes que a gente vê o tempo todo na televisão, muitas vezes de forma sensacionalistas, são abordados, como isso não apenas traumatiza quem vê, mas como isso revive traumas das outras pessoas, como isso deve ser abordado sem se transformar num mero espetáculo, sem você acabar fazendo com que esses apresentadores, que inclusive não faltam mega apresentadores desses programas ditos policiais que pegam e mostram essas reportagens sensacionalistas, que algumas vezes é de denúncia muito importante, mas do outro, você, dependendo da forma como é abordado, você tem quase como um show criado em cima de uma tragédia, né? Então, até onde isso gera uma mega espetacularização justamente de atrocidades. E curiosamente, aquilo que o tio Palácio faz é justamente espetacularizar a atrocidade. Então, até onde, na verdade, os nossos artes, os palhaços do mundo real, não são esses apresentadores que saem do eixo que deveria ser o jornalismo e acabam pegando e transformando num showzinho midiático justamente essas grandes tragédias que a gente vê na televisão, quando a televisão acaba transformando num show de circo coisas horríveis ao nosso redor, ao invés de informar ou dar dicas de como a gente pegar e lidar com isso, sabe? Então, acaba sendo isso levemente trabalhado ao longo da história, que apesar de simples, acaba tendo um pouquinho desses traços. Sendo que, no final das contas, tudo acaba funcionando como um mega experimento estético, tendo isso como base, e apesar de ter cenas pós-créditos, o filme ele é completo por si mesmo, então dá pra você pegar e assistir, sem precisar dizer, nossa, eu vou ter que aguardar a continuação pra isso, apesar de que, quem gostar, o filme 3 já tá em pré-produção, inclusive discute-se até ele fazer uma coisa grande em 2 partes, com muito mais violência, sendo que o filme em si, na minha opinião, ele só é indicado se você gosta muito de filmes slasher, só que numa pegada bem mais hardcore, ou se você é filme de terror como um todo, inclusive aqueles de terror mais extremos, e que dar uma oportunidade para uma experiência um pouco diferente. Então, meus amigos, essa é a minha opinião. Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!